A aproximação de Afonso e Leonor não passou despercebida a Maria Alice. Enfim, os ventos sopram a meu favor, conjecturava. Não podia saber ao certo a que se devia aquela mudança no comportamento de Leonor, mas na realidade aquilo não importava. Sabe-se lá por que forças do destino sua enteada resolvera abandonar seus modos desagradáveis, portando-se com mais civilidade. Isso apenas vinha a calhar com os seus planos de casá-la com Afonso. Isso só trará vantagens, arquitetava. Manteremos a fortuna de José Venâncio na minha família e eu poderei convencê-lo a partir para sempre. Naquela noite, ao se recolherem, José Venâncio não pôde deixar de perceber o contentamento de sua mulher. Qual o motivo de tanta alegria? Estás alvoroçada, parece que temos alguma novidade que eu desconheço. Maria Alice sorriu e respondeu, misteriosa. Saberás no momento oportuno. Por enquanto, vamos deixar os acontecimentos seguirem seu curso. Abraçando o marido, Maria Alice podia sentir que finalmente conseguia realizar o seu intento. Precisaria, ainda, de um pouco de paciência, mas isso ela tinha, sabia esperar o momento certo. Era tudo uma questão de tempo. Capítulo 19. Magoando o coração. No dia seguinte, Leonor recebeu uma mensagem de Leonardo dizendo que precisava vê-la imediatamente, mas que não poderia se ausentar da fazenda, pois Dona Francisca se achava indisposta. Preocupada, Leonor aprontou-se e, quando se preparava para tomar a charrete, Afonso se aproximou. Não tens medo de andar por estas estradas desertas, senhorita? Seu pai tem recomendado a todos que não se afastem da fazenda. Estamos à beira de uma revolução. Sei disso, mas conheço muito bem o caminho, senhor Afonso. Desde criança vou à casa de minha tia sem maiores problemas. Afonso insistiu. Mas e quanto a estes negros? Sabes que muitos têm fugido das senzalas, nunca houve tantos negros na cidade. Ouvi dizer que estão em maior número que os brancos. Não os temo, senhor. São pessoas como nós. Além disso, nada fiz para eles. Afonso riu diante da inocência da moça. Sabia que entre os escravos havia muita revolta e inconformação. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Resolveu insistir. Posso acompanhá-la até o seu destino e depois retorno para casa. Juro que não atrapalharei o seu passeio. Longe de imaginar os sentimentos daquele homem, Leonor teimosamente se furtou à sua companhia. Entendo que sua educação o obriga a fazer este sacrifício, mas acho que o senhor se preocupa em demasia. Logo mais estarei de volta. Além do mais, não temo estes imperiais. Dessa forma, Leonor subiu na charrete e partiu na direção de Santa Ana. Afonso olhou, apreensivo, o veículo que se deslocava lentamente. Não sabia explicar por quê, mas sentia que a deveria ter acompanhado. Após andar alguns metros longe dos portões da fazenda, conduzindo o veículo sem pressa, visto estar o dia muito bonito, Leonor ouviu um som que mais lhe pareceu provindo de um animal. Ia apressar o trote dos cavalos, quando inesperadamente a parelha de animais estacou. Sem entender o que ocorria, Leonor olhou ao redor e, estupefata, reparou que um homem caminhava em sua direção. Insistiu para que os cavalos partissem, mas ao mesmo tempo o Rufino emitiu novamente o mesmo som e os animais permaneceram estáticos. Sentindo que o sangue lhe subia a cabeça enquanto, simultaneamente, era tomada de pavor, Leonor exclamou. O que significa isto? Como te atreves, escravo? Rufino, aparentando muita calma, respondeu. Vim cuidar da sinhazinha. É perigoso andar sozinha por estas estradas. Indignada, Leonor respondeu. Saibas que não preciso de tua ajuda. Sai do meu caminho ou terás de te haver com o meu pai. Rufino segurou as rédeas do animal e questionou, sarcástico. O que seu pai poderá fazer, sinhazinha? Me beuta no açoite. A sinhá não vai fazer isso. Naquele momento, o escravo subiu e sentou-se ao lado de Leonor. A moça, trêmula,
Não conseguia articular sequer uma palavra. Sentia horror àquele homem, tinha a vontade de fugir. Afastou-se, procurando evitar o contato físico com o escravo. Rufino, percebendo a aversão da moça, tocado em seu orgulho, e, por que não dizer, deixando falar mais alto a paixão que a jovem lhe despertava, aproximou-se, tocando-lhe os cabelos. Leonor conseguiu falar, entre dentes. Hás de pagar por tua ousadia, escravo. Não repita mais esta palavra. Escravo. Diga o meu nome, Rufino. Leonor mal podia respirar, tal a proximidade do homem. Tomada de desespero, gritou, arrogante. Jamais direi teu nome, miserável. Tu não és nada, entendeu? Vales menos que o chão em que pisas. Rufino ia segurar o seu rosto, quando ouviram uma voz distante. Imediatamente, Rufino se virou e observou que um homem vinha a cavalo a uma certa distância. Descendo da charrete, Rufino olhou em direção a Leonor e lançou-lhe um olhar em que o amor desprezado dava lugar a ódio. Ainda trêmula, Leonor viu que Afonso se aproximava. Desesperada, chorando, aguardou sua chegada e se atirou em seus braços. Afonso ainda pôde ver quando Rufino se afastou por entre a mata. Tentando acalmar Leonor, jurou-lhe que o negro pagaria pelo seu atrevimento e levou-a de volta para casa. A jovem foi acolhida por Maria Alice e José Venâncio. Após relatar o ocorrido, o pai de Leonor mandou um grupo de homens capturar Rufino. Haveria de dar um castigo exemplar ao negro insolente. O socorro providencial de Afonso fez com que a aproximação entre ele e Leonor se aprofundasse. A repulsa inexplicável que a moça sentia pelo escravo havia se justificado em um grave incidente, e a presença oportuna do irmão de Maria Alice fizeram transformar-se em uma espécie de protetor para Leonor. Com os sentimentos confusos, sentia-se atraída pela segurança que ele lhe inspirava, seus conhecimentos sobre a vida e os lugares que ele conhecera causavam-lhe, dia a dia, mais admiração. Enquanto as buscas a Rufino prosseguiam, os laços entre Leonor e Afonso se estreitavam, e ela esquecia o compromisso que assumira com a Leonardo, de auxiliá-lo em sua questão amorosa. A situação não passou despercebida a José Venâncio, que procurou saber o que estava acontecendo. Resolveu inquirir Maria Alice sobre o assunto. Dize-me, Maria Alice, o que está havendo entre Afonso e minha filha? Percebo que ela tem aceitado a presença dele sem as malcriações de antes, pelo contrário, parece até se alegrar com sua companhia. Maria Alice sorriu e respondeu. Meu querido esposo, devo te confessar que meu irmão, após muitos anos, se namorou de tua filha. Nunca quis revelar o teor do seu sentimento, mantendo-o em segredo até mesmo para mim. Mas acabei percebendo e ele me revelou o seu amor. José Venâncio ouvia, atento. Maria Alice continuou. Bem, o fato é que tive uma conversa com tua filha há uns dias, quando ela me parecia muito infeliz. Deves saber que ela imaginava que o primo retornaria para desposá-la. Como isso não aconteceu, ao contrário, Leonardo está apaixonado por outra jovem, ela caiu em desespero. Procurei consolá-la, explicando-lhe que esses romances da meninice raramente se concretizam. Disse-lhe que era jovem e bela e que haveria de ser muito feliz se passasse a enxergar o mundo com outros olhos. E o que ela disse? Essa conversa trouxe a vantagem de mudar, acredito, a opinião que sempre teve sobre mim. Desde então, tenho andado mais tranquila, mais serena. Passou a aceitar a companhia de Afonso e, desde o incidente com o negro, está tão próxima a ele que não duvidaria que esteja a se apaixonar também. Mas tu não achas que teu irmão é meio velho para ela? Ele é alguns anos mais moço do que eu, e Leonor é apenas uma menina. Maria Alice respondeu prontamente. Ora, meu marido. Que preconceito tolo. Afonso realmente é mais velho, mas acredito que justamente este fato é que fará Leonor feliz. A segurança que ele lhe inspire sua experiência de vida é justamente o que tua filha está a precisar para que possa conter seus impulsos, muitas vezes irrefletidos. Além do mais,
Também temos alguns anos de diferença e isso não traz nenhum problema, não é mesmo? José Venâncio alisava os bigodes. Nunca imaginara ver sua Leonor unindo-se a alguém como o Afonso. Imaginava que sua filha casaria com alguém mais jovem, da região. Lamentava o fato de Leonardo ter se apaixonado por outra pessoa, pois seria deveras interessante vê-la casada com o sobrinho. Por fim, externou suas dúvidas. Não sei se uma união dessa seria boa para Leonor. Bueno, de qualquer forma, tudo vai depender dela. Maria Alice exultou. O segundo maior obstáculo havia sido vencido. O primeiro era a própria Leonor, mas este já estava superado. O segundo era José Venâncio, que poderia se opor a essa união que ela considerava fundamental para a execução dos seus objetivos. Felizmente, chegara a vitória final. Touché. Em breve, se tudo transcorresse bem, estaria ocupada em organizar as bodas de sua enteada. Alguns dias depois, Maria Alice foi procurar Leonor em seu quarto. Leonor bordava a pequena peça decorativa quando ouviu as batidas na porta. Pediu que entrasse e se surpreendeu com a presença de Maria Alice. Leonor, preciso ter uma conversa contigo, de mulher para mulher. Leonor olhou para Maria Alice com ar interrogativo. Bem, o que vou te perguntar é muito importante para mim. Preciso saber realmente o que sentes por meu irmão. Leonor sentiu-se enrubescer. Não sabia o que dizer. A pergunta pegara-lhe desprevenida e ela titubeava, sem poder falar nada. Maria Alice resolveu intervir. Diga-me, querida, o que vai em teu coração? Percebo que a amizade entre vocês dois se aprofunda cada vez mais e noto que Afonso te ama profundamente. Leonor conseguiu balbuciar. Considero o senhor Afonso um amigo querido. Maria Alice resolveu ir direto ao ponto. Preocupo-me com ele, Leonor. Deves saber que perdeu a mulher há muitos anos, assim como teu pai. Desde então, Afonso tem relutado a voltar a amar novamente. Temo que ele possa se magoar com essa amizade. Leonor falou, preocupada. Jamais faria mal algum ao senhor Afonso. Pelo contrário, devo-lhe muito. Pensa ser capaz de amá-lo? Sei que ele teme declarar-se e ter uma decepção. Sei que não suportaria. Leonor levantou-se e procurou ordenar seus pensamentos. Afonso realmente amava, não podia negar. Além disso, ele lhe transmitia muita segurança, poderia lhe ensinar tantas coisas. Ademais, não contaria jamais com o amor de Leonardo e estava cansada de estar só. Após alguns minutos, resolveu. Acho que tens razão, senhora Maria Alice. Seria a última pessoa a magoar o senhor Afonso. Se ele acha que me pode amar conhecendo-me tal como conhece, acho que também posso aceitá-lo da mesma forma. Maria Alice caminhou na direção da enteada e abraçou-a, exultante. Com lágrimas nos olhos, exclamou. Finalmente seremos amigas, minha cunhada. Capítulo 20. Brincando com os sentimentos. Maria Alice não se podia conter de satisfação. Foi imediatamente contar ao irmão que Leonor o havia aceitado como marido. Afonso, sem entender bem o que sucedia, não conseguiu assimilar adequadamente a notícia, recebida assim de supetão. A convivência com a Leonor sedimentara um sentimento que, doce e apaixonado, a princípio, se transformava em uma grande e irresistível paixão. Leonor ocupava todos os seus pensamentos. Levantava imaginando como ela estaria e adormecia desejando que tivesse bons sonhos. A essa altura de sua vida, já não esperava que um sentimento tão forte pudesse dominá-lo. Tivera inúmeras oportunidades de casar desde que Maria Antônia morrera, mas, depois da tragédia em que se transformara o seu casamento, jurara não mais voltar a cometer o mesmo erro. Contudo Leonor. Ela era diferente. Sua juventude, sua beleza, o sentimento de fragilidade que a jovem lhe transmitia, tocaram as fibras mais íntimas de sua alma e, sem perceber, vira-se envolvido em um amor que até agora considerava sem esperanças. As palavras de Maria Alice ressoavam em seus ouvidos como um sonho.
Já se havia dado por muito feliz ao ver que Leonor passara a dedicar-lhe ao menos um pouco de amizade. Sua irmã, no entanto, falava em casamento. Leonor aceitara ser cortejada e, não tinha dúvidas, se isso acontecesse, certamente se casariam. Envolvido na felicidade que o tomava por completo, Afonso pensou em Leonardo. É apenas um amor de infância. Ela o esquecerá, tenho certeza. Maria Alice, que se tornava impaciente, reclamou. Estás me escutando ou estou a fazer papel de tola? Ouviste o que te disse? Afonso volveu o olhar e, fixando a irmã, respondeu. Não sei se entendi o que disseste. Estás a me dizer que Leonor aceita que eu a corteje? Não, minhas notícias são bem mais alvissareiras. Leonor se casará contigo. Por acaso fizeste algo que levasse à aquiescência de Leonor? Tiveste algo a ver com essa decisão? Maria Alice baixou o olhar e, caminhando em direção à porta, declarou. És muito mal agradecido, meu irmão. Venho trazer-te uma notícia que esperava te deixar feliz e me recebes com dúvidas e desconfianças. Afonso, arrependido, se desculpou. Perdão, Maria Alice. Apenas tive medo de que pudesses ter influenciado de alguma sorte a atitude de Leonor. Maria Alice ficou séria e, representando o papel de vítima de uma injustiça, tornou. Enganaste, meu irmão. Apenas tive algumas conversas com ela, abrindo-lhe os olhos quanto à decepção em relação ao primo. As circunstâncias te ajudaram, Afonso, não podes negar. Peço que me perdoes, minha irmã. Fui injusto em julgá-la. Maria Alice deu de ombros e falou. Isso não importa. Devemos nos preparar para teus esponsais. Voltando-se, retirou-se do aposento. Afonso terminou de se aprontar e saiu à procura de Leonor. Não muito longe da casa grande, a jovem encontrava-se distraída com suas habituais leituras. Afonso aproximou-se devagar e colocou delicadamente um botão de rosa sobre o livro que Leonor lia. Leve estremecimento denunciou a surpresa da moça, que voltou-lhe o olhar surpreso, enquanto Afonso dizia. Se não lhe importunar, gostaria de conversar com a senhorita. Leonor, que já imaginava do que se tratava, tentou esquivar-se. Não podemos falar mais tarde, senhor Afonso. Creio que em breve nos chamarão para o almoço. Está a perder-se nas horas, senhorita. O almoço ainda levará bom tempo e não creio poder adiar o que lhe tenho a dizer, nem por um minuto mais. Dando-se por vencida, Leonor concordou. Afonso lhe ofereceu o braço e eles saíram juntos em direção ao caramanchão da fazenda. Ao chegar, perguntou. Lembra quando eu procurei refúgio neste local, para fugir da chuva? Leonor riu, divertida, e comentou. Lembro, sim. O senhor estava ensopado. Afonso respondeu, fingindo estar ofendido. Pois gostou de me ver daquele jeito, não é mesmo? Leonor, tentando conter o riso, respondeu. Devo confessar que sim. O senhor estava sempre tão bem vestido com os seus trajes ingleses, tão aprumado, e naquele dia. Leonor apenas relanceou o olhar sobre Afonso. Aproveitando-se do momento, ele se aproximou e indagou. Permite que lhe trate por tu? Como não? Respondeu Leonor. É assim que deve ser. Achas mesmo que sou tão formal por portar-me dessa forma e me vestir com aprumo? Aprendi a ser assim. Leonor, temendo magoá-lo, acrescentou prontamente. Por favor, não me leve a mal. Naquele dia, quase acabamos nos desentendendo e não quero que isso se repita. Afonso insistiu. Jamais me poderia desentender contigo, Leonor. Tu é que sempre foste intransigente comigo. Leonor não sabia o que dizer. Afonso, aproveitando-se do momento, acrescentou. Sempre quis evitar o ridículo, pois sei que sou muito mais velho que tu. Mas não posso mais negar o que verdadeiramente me prende a este país, a este lugar. Afonso deu alguns passos e, da porta do caramanchão, alongou o olhar pelas planícies distantes,
onde um céu límpido de inverno emoldurava a paisagem. A seguir, voltou-se para Leonor e prosseguiu, emocionado. Não posso imaginar minha vida longe de ti, Leonor. Amo-te e desejo que te cases comigo, para partirmos juntos para uma nova vida. Leonor, emocionada com a declaração de Afonso, não conseguia pensar. Era a primeira vez que ouvia da boca de um homem uma declaração apaixonada e veemente. A perspectiva de uma vida longe de tudo, o que a fazia sofrer, significava a libertação de sua solidão, da sensação de abandono que lhe invadia a alma. Afonso aproximou-se e, segurando as pequenas mãos da moça, beijou-as apaixonadamente. A seguir, com infinito carinho, aproximou-se dos lábios de Leonor e beijou-os com doçura. Abraçados, entre sorrisos e promessas de felicidade, retornaram à casa da fazenda. Durante o almoço, Afonso, não podendo adiar por mais tempo o desejo de se unir a Leonor, pediu a mão da moça em casamento. José Venâncio olhou para a filha e perguntou, extremamente sério: é isto o que tu desejas, minha filha? Acreditas que esta decisão te trará a felicidade? Leonor respondeu sem pestanejar. Creio que sim, meu pai. Afonso será um bom marido. José Venâncio, preocupado, ainda insistiu. Tu amas o senhor Afonso? Acredito que sim, meu pai. Sob os brindes e cumprimentos de Maria Alice e José Venâncio, foi acertado o noivado de Afonso Góes Coutinho e Leonor Almeida de Gouveia. A notícia se espalhou rapidamente. Logo, toda a fazenda de seu tio Antero também tomava conhecimento do noivado. José Venâncio, mesmo assim, resolveu ir pessoalmente contar a novidade junto com a mulher, Leonor e Afonso. Ao chegarem, Leonardo já os aguardava nas escadarias que conduziam à grande porta do casarão. Inquieto, não via a hora de falar com a Leonor. Não entendia o que estava acontecendo e por que a prima não lhe falara nada sobre Afonso. A princípio, chegara a pensar que Leonor estaria interessada nele. Chegara a ter remorsos por haver pedido auxílio sobre sua questão pessoal. Imaginara que seria possível Leonor estar acabrunhada por sua causa. Ainda bem que estava enganado, concluía. Teria remorsos cruéis se soubesse que Leonor me amava. Não poderia esquecer os tempos de infância, quando a prima lhe parecia ser a mais formosa de todas, a mais linda que já tinha visto. Mas o encontro em Lisboa com Cândida havia mudado tudo. Sua graça juvenil, os modos elegantes de alguém que se acostumara a conviver na corte, sua inconfundível beleza, haviam deslumbrado Leonardo. Com o tempo, acabara por esquecer Leonor, apesar de a prima ter alguma cultura e saber se portar com fidalguia, não podia compará-las. Cândida possuía o refinamento das mulheres da corte, sabia cativar as pessoas com seu olhar e com seus trejeitos adoravelmente femininos. Era, em resumo, uma moça encantadora. O tropel dos cavalos despertou a atenção de Leonardo. Logo a carruagem se aproximou e o rapaz pôde vislumbrar seu tio e o resto da família chegando. José Venâncio desceu e foi logo estendendo a mão para ajudar Maria Alice a sair da carruagem. Em seguida, Afonso repetiu o gesto com a Leonor. Leonardo saudou-os efusivamente e, abraçando a prima com carinho, sussurrou-lhe ao ouvido: por que não me contaste? Não sabia que havia algo entre vocês. Leonor ia responder, mas Antero se aproximou, ao lado de Dona Francisca e, entre abraços e risos, foi logo felicitando-a. Um pouco mais atrás, Lúcia assistia à cena, preocupada. Entraram e logo Antero chamou um dos guris da fazenda, mandando um recado a um de seus peões. Da cozinha, podia-se sentir o calor do forno de campanha, que acabava de assar uma fornada de pão. Antero pediu mais água quente para o chimarrão e todos foram se sentar na espaçosa sala de visitas. Quando se acomodaram, foi logo perguntando: como aconteceu isso, minha sobrinha? Então não me contaste que estavas quase noiva. Logo agora que estamos vivendo tempos difíceis aqui na província. Leonor apressou-se em explicar. Tio Antero, tudo aconteceu muito rapidamente. Afonso asseverou, intervindo.
Posso te afirmar que da parte de Leonor foi tudo muito rápido, mas, ao que me cabe, tenho esperado por muito tempo. Além do mais, não poderia esperar a revolução terminar para noivar. Todos riram, exceto Lúcia. Após algumas explicações e algumas brincadeiras de Antero e Maria Alice, Lúcia convidou Leonor para conversarem um pouco sobre os detalhes do casamento. Enquanto os homens continuaram a falar, animados sobre a provável iniciativa de Bento Gonçalves em liderar a tomada de Porto Alegre dali a alguns meses, Leonor levantou-se, acompanhando a prima até seu quarto. Ao chegarem, Lúcia fechou a porta e, voltando-se extremamente preocupada, perguntou a Leonor: "O que estás fazendo? Enlouqueceste?" Surpresa, Leonor respondeu: "Por que dizes isso? Não te entendo. Pensei que estivesses feliz com meu casamento." "Deves estar brincando, Leonor. Como te podes casar com um homem que não amas? Pensas que não sei que estavas apaixonada por Leonardo?" Leonor empalideceu levemente e retorquiu: "Estás enganada, Lúcia. Tenho um carinho muito grande por Afonso. E, quanto a teu irmão, ele ama outra pessoa, o que mais poderia eu fazer? Queres dizer que já o esqueceste?" Leonor procurou ser franca com a prima. "Escuta, Lúcia. Tu és muito jovem e não entendes destas coisas. Mas a verdade é que me decepcionei muito com Leonardo. Pensei que ele retornaria para nos casarmos, e, tu sabes, ele me veio pedir ajuda para se unir à mulher que ama. Fiquei muito magoada." Lúcia colocou as mãos na cabeça, enquanto caminhava pelo quarto. Parou diante de Leonor e exclamou: "Trocaste uma decepção de amor por um casamento infeliz. Como podes imaginar ser feliz ao lado de um homem que há pouco desprezavas?" Leonor tentava se explicar. "Lúcia, não exagere. Nos últimos tempos passei a conhecer melhor Afonso e ele tem sido um companheiro maravilhoso. Se for a idade que te preocupa, basta ver a diferença do meu tio em relação à tua mãe. Não é a isso que me refiro. Estou preocupada com teu futuro, Leonor. Não amas Afonso, e isso é tudo. Isso não é tudo, não. O amor só traz decepções, sofrimento. Veja meu pai, quando perdeu minha mãe. Não quero viver esperando por algo que não virá. Estou cansada de ser só. Leonor, e a tua própria vida que estás jogando fora? Vai te unir ao irmão de tua madrasta, que tanto desprezas. Ficarás unida a esta família para sempre. Já não tenho tantas reservas quanto a Maria Alice. Tem se demonstrado uma pessoa compreensiva e amiga. Além disso, estou cansada de viver às turras com ela. Isso me faz mal. Preciso de um pouco de paz." Naquele momento, bateram a porta e Leonardo entrou. Sério, caminhou em direção a Leonor. "O que está acontecendo? Precisamos conversar, Leonor." Leonor voltou-se para o primo e indagou: "Tu também achas que vou ser infeliz, Leonardo? Não concordas com meu casamento com Afonso?" Leonardo perturbou-se e redarguiu: "Não entendo o porquê da pressa de tua madrasta. Parece que tem medo que desistas. Afonso deverá retornar a Portugal para tratar dos seus negócios e quer que eu acompanhe. Por isso devo me casar em breve tempo. Por que nunca me falaste sobre teus sentimentos em relação a ele? Nunca tocaste neste assunto." Cheguei a pensar que... Leonor, pressentindo ao que Leonardo se iria referir, o interrompeu, desiludindo-o. "Acho que estavas enganado, primo. Meus sentimentos por Afonso são sinceros e não vejo motivo para esta verdadeira exasperação familiar." Ainda fixando um olhar em Leonardo, concluiu: "Não te preocupes, primo. Antes de partir falarei com meus tios sobre Cândida. Cumprirei minha palavra contigo." "Agradeço, Leonor. Apenas quero que me digas que tua resolução não tem nada a ver contigo." "Não, certamente não tem. Estou certa do que estou fazendo. Não há necessidade de tanta preocupação." Lúcia, que a tudo ouvia, se aproximou do irmão e de Leonor e acrescentou, voltando-se para a prima:
Desculpa minha intromissão em teus assuntos, Leonor. Sempre fomos amigas, quase irmãs, e por isso me senti no direito de te alertar. Apenas acho que não deves esquecer que Afonso te ama com sinceridade e está entregando seu coração a ti. E não devemos jamais brincar com sentimentos alheios. Leonor concordou e todos se retiraram para se juntar aos demais. Leonor não sabia explicar porquê, mas as palavras de Lúcia se fixaram em sua mente e pareciam se repetir incessantemente. Uma sensação de ligeiro mal-estar tomou conta da moça. A visita aos tios tinha deixado uma pequena sombra em seu espírito, como se algo lhe dissesse aos recônditos da alma que temos a liberdade de dispor de nossos sentimentos e de até mesmo causar sofrimento aos nossos próprios corações, mas, quando se trata das emoções alheias, o respeito se torna imperioso e insubstituível. Capítulo 21. Vence o livre-arbítrio. As advertências de Lúcia mais não eram do que a malograda tentativa de Isadora, que, de nosso plano, tentava inutilmente afastar a filha de um terrível engano. A dedicada entidade buscava de todas as formas abrir os olhos de Leonor. Sabia que a filha trazia pesados débitos do passado em relação a compromissos assumidos com espíritos que, tanto no plano carnal quanto no plano espiritual, clamavam por justiça. Leonor trilhara caminhos infelizes ao usar de artifícios para conseguir seus objetivos, especialmente na área do sentimento. Impiedosamente, ferira almas que, ludibriadas, insistiam em vê-la experimentar o que tinham também passado. Agindo novamente de forma a atender principalmente seus próprios interesses, colocava-se à mercê de uma justiça incorruptível. O móvel de sua união com Afonso era, na verdade, a fuga de sua própria vida. Cansara de estar só e de se sentir um empecilho na vida do pai. Apesar do laço vigoroso que os unia, após o casamento com Maria Alice passara a se sentir culpada em relação a José Venâncio. As entidades infelizes que acompanhavam, aproveitando-se de seu estado psíquico vulnerável, lançavam em sua tela mental sugestões inferiores relativas à sua presença na casa de sua madrasta. Faziam-nas sentir-se como uma estranha no lar que um dia fora seu e insinuavam que, de certa forma, atrapalhara a vida do pai, fazendo com que se casasse apenas depois de vê-la crescida. Chegava a imaginar que, não fosse por ela, José Venâncio poderia ter escolhido alguém em melhores condições que Maria Alice. Talvez, cansado da solidão, tenha escolhido minha madrasta sem dar-se ao trabalho de conhecê-la, como seria conveniente, pensava. De qualquer maneira, Leonor evitava pensar em seus sentimentos em relação a Afonso. Sabia que no íntimo de seu coração encontraria uma sincera amizade e um grande respeito, mas nada mais do que isso. Além disso, usar Afonso para atingir o primo. Realmente conseguira, segundo lhe parecia. A perplexidade de Leonardo, quando falara com ela naquela tarde, trouxera-lhe um prazer desconhecido. Certamente ele não a havia esquecido por completo. Acompanhando a evolução dos acontecimentos da esfera que lhe era própria, Isadora preocupava-se dia a dia com o rumo que tomavam. Pressentia que o passo que Leonor estava prestes a dar lhe traria grandes dissabores. Tentaria ainda um último recurso para evitar que o casamento de Leonor se realizasse. Passados 2 dias, Isadora e Rosália, a avó de Leonor, buscaram, na colônia espiritual em que se encontravam, uma entrevista com Mehmet, o mentor espiritual da jovem. Foram prontamente recebidas pela respeitável entidade. Observando a preocupação das duas e reconhecendo a gravidade da situação, Mehmet saudou-as fraternalmente. Que o Senhor esteja entre nós, minhas irmãs, e, antecipando explicações adicionais, prosseguiu. Sei o motivo de vossa apreensão e partilho das preocupações que lhes visitam hoje os corações. Isadora adiantou-se e exclamou. Perdoe-nos a impertinência, meu irmão, mas apesar de tudo o que fizemos, Leonor permanece surda aos nossos apelos. Não sabemos o que fazer. Mehmet parecia concentrar-se em algo específico, distante da capacidade de percepção das duas entidades amigas ali presentes. Depois de alguns momentos em silêncio, considerou.
Creio que o assunto exigirá a colaboração de nossa menina. Nada poderemos fazer sem sua aquiescência. O livre-arbítrio age como fator preponderante no caso em questão. Nossa interferência tem limites, vocês sabem. Rosália opinou. Sabemos disso, Mimete, mas não haverá alguma forma de detê-la. Quem sabe uma moléstia física que aprenda por alguns dias ao leito ou que a impeça de andar, dessa forma poderá pensar melhor, avaliar seus sentimentos. Mimete sacudiu a cabeça, dizendo: Minha querida Rosália, sabes há quanto tempo venho buscando Leonor em seus momentos de vigília, sem que me atenda. Ao buscá-la durante o sono físico, entretanto, tão logo sai do corpo, busca as entidades que a acompanham durante o dia. Mantém o pensamento fixo em necessidades imediatas e ignora as realidades do espírito eterno. Acredita que encontrará a libertação junto ao nosso irmão Afonso. É isso que me preocupa. Leonor não possui uma constituição psíquica saudável a ponto de suportar a presença de irmãos sofredores sem que padeça das consequências. O que faremos? Questionou Isadora, ansiosa. Buscaremos a intervenção de Miguel. Ele não se demorará em vir para o Brasil e acredito que terá o maior interesse em evitar que esta união se efetue. Confiemos, minhas irmãs. Faremos tudo o que nos for permitido para auxiliar Leonor, mas precisamos estar conscientes de que a decisão final caberá a ela. Mais tranquilas, Isadora e Rosália se prontificaram em trazer Miguel para o Brasil durante o sono, a fim de proporcionarem seu encontro com Leonor. Era a última tentativa de evitar que um grande engano fosse cometido. Isadora e a mãe rumaram em direção à Europa, mais precisamente a Paris, em busca da última esperança para o caso de Leonor. Em uma pequena ruela da cidade, em um bairro de estudantes, entraram em uma simples mas aconchegante residência. Imediatamente localizaram, no andar superior, dormindo em um dos leitos, um jovem de aparência singular. Inerte, adormecera com um livro sobre o peito, provavelmente vencido pelo cansaço. Com extrema ternura, Isadora passou a mão sobre os cabelos do jovem. Esboçando um encantador sorriso, recordou. Lembras, minha mãe, quando o recebi por filho muito amado? Como é possível poder eu amá-lo ainda mais? Rosália sorriu e respondeu. Nosso amor, quando verdadeiro, não diminui jamais, Isadora. É uma dádiva de Deus que se multiplica e modifica, transformando-se em manifestações abençoadas de vida eterna. A seguir, Isadora chamou Miguel pelo nome de forma suave. O rapaz, que ainda se encontrava junto ao invólucro de carne, se distanciou em espírito alguns centímetros do corpo e, um tanto atordoado, respondeu ao chamado. O que desejam, senhoras? Isadora adiantou-se e informou. Miguel, somos amigas que vêm buscar seu auxílio em prol de uma causa que muito o beneficiará no futuro. Para isso, precisamos que nos acompanhe. O rapaz as observava aí, sentindo um grande bem-estar diante das duas entidades, disse, confiante. Como poderei ajudá-las? Rosália respondeu, solícita. Logo verás. Assim, o pequeno grupo se distanciou da cidade e se dirigiu à colônia espiritual onde Isadora e Rosália residiam. Curioso, o rapaz arriscou perguntar. Acaso se trata de algum atendimento médico? Isso já me ocorreu outras vezes. Rosália se dispôs a trazer-lhe algum esclarecimento. Sim, sabemos que participas de trabalhos assistenciais durante a noite, na condição de médico. Mas o assunto que nos interessa no momento diz respeito à tua própria vida, Miguel. Diante do olhar interrogativo do rapaz, Rosália prosseguiu. Necessitamos de tua intervenção, para evitar que uma tragédia aconteça no futuro. Miguel tornou-se sério e, mais consciente, questionou. Posso saber exatamente do que se trata? Isadora postou-se diante do rapaz e explicou. É necessário que fales com Elise. Ela está prestes a cometer um grande erro. Miguel sentiu que uma grande emoção o envolvia, sem conseguir precisar exatamente o motivo. Certamente,
O nome que lhe fora mencionado lhe trazia uma perturbação inexplicável. Olhou fixamente para Isadora, como se tentasse lembrar alguma coisa, mas sentia apenas uma sensação indefinível, misto de saudade e dor. Isadora tentou fazê-lo lembrar apenas o necessário, para que não houvesse um excesso de inquietação por parte do rapaz. Calma, Miguel. Ao vê-la, lembrarás. Faz algum tempo que estão separados e é natural que o véu da matéria tolde as tuas recordações. Prosseguiram em silêncio até se aproximarem de aprazível residência. Rosália entrou primeiro para ver se Elise, Leonor, para nós, já havia chegado, acompanhada por Mimete. Após certificarem-se de que tudo corria conforme haviam planejado, afastaram-se um pouco e permitiram a entrada de Miguel. Leonor, também afastada momentaneamente do corpo físico, tocava um piano antiga melodia romântica. Ao correrem habilidosamente seus dedos sobre o teclado, sentia sua alma se desdobrar, e seu pensamento viajava por regiões que lhe pareciam distantes, mas familiares, onde via rostos conhecidos. Dentre estes, um se destacava pela presença constante. Era um jovem alto, tez clara, cabelos fartos e negros. Emocionada, parou de repente a execução da melodia. Naquele exato momento, Miguel entrou no recinto. Leonor voltou-se e, ainda com lágrimas nos olhos, reconheceu ser ele o mesmo rapaz que a música evocava. Surpresa, indagou. Por que vieste, Julien? Acaso não sabes que estamos irremediavelmente separados? Miguel, que outrora era chamado de Julien, entrou no recinto sentindo violento choque ao reconhecer em Leonor sua eterna Elise. A seguir, respondeu. Disseram-me que minha presença se fazia necessária. Agora entendo. Ainda não me perdoaste, Elise? Leonor levantou-se e, afastando-se do piano, disse, com profunda mágoa. Por que me deixaste? Sabes que até hoje convivo com uma solidão enlouquecedora, sinto-me abandonada ainda. Desde aquele dia terrível, nunca mais fui feliz. Miguel baixou o olhar e tornou. Se isso te consolar, posso afirmar-te que jamais soube o que venha a ser felicidade. A não ser a teu lado. Desde então, vivo a lamentar meu procedimento. Então por que me procuras? Acabou-se, entendeu? Jamais tornaremos a nos encontrar novamente. Miguel se aproximou e tentou, com tristeza. Talvez não, se me perdoares. Poderemos ainda ser felizes. Creio que não. Estou prestes a me casar. Miguel segurou as mãos de Leonor e suplicou. Por favor, Elise. Não cometas tal desatino. Sei que teremos uma nova oportunidade juntos, para recompormos o passado. Tenha paciência, nosso encontro está programado para breve. Não te cases precipitadamente. Leonor riu e afirmou, desafiadora. Não. Não me farás sofrer novamente. Não serei tola como antes. Peço-te que me perdoes. Leonor sabia que amava aquele homem. Mas estava determinada a não mudar de ideia. Fora prevenida pelas entidades que a perseguiam, que se faziam passar por suas amigas, que não poderia fraquejar, que seria tentada, mas que se mantivesse firme em seus justos propósitos. Leonor, decidida, resolveu se afastar. Saiu correndo dali como se não pudesse suportar o olhar súplice de Miguel. Precisava ir embora daquele lugar. Isadora, Rosália e Mimete entreolharam-se, desapontados. Mimete resolveu levar Leonor de volta ao corpo físico, antes que entidades maléficas novamente pudessem envolvê-la. Possivelmente, tentariam levá-la para regiões inferiores, já que não tiveram acesso ao local em que o encontro se dera. Isadora e Rosália acompanharam Miguel até sua casa em Paris. Agora, tudo dependia de Leonor. O relógio da fazenda soara 3 badaladas. O silêncio imperava em todas as dependências, depreendendo-se que todos dormiam. No quarto de Leonor, podia-se ouvir um som incomum. Era a jovem, que, enquanto dormia, emitia soluços. Talvez chorasse. Em determinado instante,
Mexeu-se violentamente na cama e acordou. Verificou que lágrimas corriam de seus olhos. Inquieta, levantou-se e, aproximando-se de uma pequena mesa diante da janela do seu quarto, encheu um copo com a água depositada em bela jarra de porcelana. Tomou alguns goles e voltou novamente ao leito. O que significa este sonho? Quem é aquele rapaz que por certo já conheço, mas de onde? E por que me chamou de Elise? Pensava. O coração ainda batia descompassado, entretanto, apesar de sentir-se melhor, alguma coisa ainda a inquietava. O que estará acontecendo? Na verdade, a consciência de Leonor lhe emitia avisos de que estava prestes a agir em desacordo com os princípios cristãos que dizia abraçar. Um casamento sem amor, apenas para sua conveniência, estava irrefutavelmente destinado a gerar sofrimento não apenas dela, mas principalmente de Afonso. Mehmet decidiu que ele e Isadora estariam vigilantes, ao lado da moça, para tentarem dissuadi-la de concretizar aquela união. Capítulo 22. O casamento de Leonor. Leonor levantara-se cedo e dirigira-se à cozinha. Estava com olheiras, o que não passou despercebido à boa Januária. A velha escrava, que naquele momento tirava os pães do forno, olhou para Leonor e comentou: "Acho que um certo casamento tá tirando o sono de uma sinhazinha que conheço." Leonor balançou a cabeça e comentou: "Não sei o que está acontecendo, Januária. Eu estava decidida, até feliz. Mas de uns dias para cá tenho estado apreensiva, preocupada, como se estivesse fazendo uma coisa errada." Januária arregalou os olhos e tornou: "Assim aí não pode ter dúvida na véspera do casório. Tem que ter certeza que ele é o homem da sua vida." Leonor olhou espantada para a escrava. Sabia que Afonso não era o homem por quem sempre esperara. Disso não tinha dúvidas. Mas não iria esperar por alguém que talvez nem aparecesse. "Acho que Afonso é galante e um homem experiente. Saberá me fazer o feliz." Januária sentou próximo à jovem e, segurando sua mão, disse-lhe maternalmente: "Minha querida sinhazinha. Será que não tá vendo que isso não é amor? Como pode fazer exatamente o que tua madrasta quer? Ela não tem nada a ver com isso. Afonso já me amava antes de ela falar comigo sobre este assunto." Januária deu uma risadinha de quem conhece a vida e as pessoas, e declarou: "Pois muito bem. Se prefere ouvir os conselhos dela, assim seja. Mas não esqueça que a escrava velha aqui não concorda com nada do que está acontecendo, viu? Mas nada mesmo. Depois não vem chorar." Leonor pegou uma maçã de uma fruteira e saiu em direção ao pátio. Tinha ido contar o sonho para Januária, mas achou melhor se calar. Não podia mais voltar atrás. Empenhara a sua palavra e não achava justo desistir das núpcias. Logo seria a senhora Afonso Góes Coutinho. Os dias passavam e os preparativos para a cerimônia tomavam conta da fazenda. Maria Alice não cabia em si de felicidade e andava de um lado para outro, ora dando ordens às escravas, ora supervisionando o trabalho delas. Queria ver a prataria reluzindo, os cristais brilhando, tudo consoante com seu bom gosto. A perspectiva de prováveis combates que se verificariam entre os farrapos, os gaúchos rebeldes, e os imperiais não atingiam de nenhuma forma os planos de Maria Alice. Aquela que se tornou a mais longa disputa revolucionária em solo brasileiro pouco afetava os moradores da fazenda do Rosário. Leonor não se envolvia muito com os detalhes da festa, pois estava mais preocupada com a viagem de lua de mel. Compraria o seu enxoval na Europa, poderia escolher o que existia de mais luxuoso e belo. Certamente, imaginava, Afonso não lhe negaria nenhum capricho e teria tudo o que quisesse. Soube que sua tia Eulália, irmã de sua mãe, viria para a festa, ela que resolvera viver longe da fazenda desde a chegada de Maria Alice. Fora passar algum tempo em Porto Alegre por ocasião da viagem de José Venâncio, com sua tia Adelaide, mas quando soubera do casamento com Maria Alice reagira de forma inexplicável, dizendo que permaneceria por tempo indeterminado na capital. Leonor agradecia aos céus aquela providência, visto que, na verdade,
não tinha afeto pela tia. Sabia que ela ajudara em sua criação, mas achava que ela mais parecia uma sombra sem vida, cheia de medos e preconceitos. Em sua carta, contava que, após grave e insidiosa doença, a tia Adelaide havia finalmente entregue a alma a Deus. Pensava em, talvez, passar um tempo na fazenda, pois ouvir os escravos falarem que os farroupilhas estavam se concentrando na charqueada de Gomes Jardim, no outro lado do rio, e que pretendiam tomar Porto Alegre. Sem poder negar a hospitalidade à cunhada de José Venâncio, Maria Alice, por sua vez, torceu o nariz em um primeiro momento, pois se considerava a dona e senhora absoluta, agora que Leonor estava prestes a se afastar. No entanto, depois pensou que mal haveria em receber a velhota, uma vez que precisava mesmo de uma governanta. Do que Maria Alice não suspeitava era que, apesar das suas rabugices, Eulália era bem mais moça do que imaginava. Na verdade, ainda não chegara aos 35 anos e, se não fosse por suas vestes escuras e o penteado, que lhe tornavam mais envelhecida, seria ainda uma bela mulher. A suposta felicidade de Leonor, contudo, ainda estava ameaçada. Enquanto todos se envolviam com os preparativos para a festa, alguém rondava as cercanias da fazenda. Era o escravo Rufino, que soubera do que estava ocorrendo pela espevitada Teresa. A jovem escrava sabia o lugar onde ele se escondera. Após a fuga, passou a levar-lhe comida e roupas, aproveitando-se dos preparativos do casamento, pois José Venâncio esquecera quase por completo do assunto. Tomado de intenso ódio, Rufino ansiava poder tomar Leonor novamente em seus braços. Apesar de ter sido escorraçado qual cão imundo, pudera sentir o seu perfume, o toque suave de sua pele e, agora mais do que nunca, resolvera que ela não pertenceria a mais ninguém. Com os dentes cerrados, Rufino observava ao longe um movimento desusado na casa grande e cercanias. Acompanhou o passo rápido de Teresa e postou-se à sua frente, quando a escrava se afastava rumo a um dos galpões em busca de mantimentos. Rufino segurou-a pelo braço e perguntou, agressivo: "Quando vai ser o casamento? Me diz, mulher." Teresa olhou de soslaio para o negro e, soltando-se bruscamente, questionou, irônica: "O que te interessa, hein? Não vai poder fazer nada mesmo." O escravo, tomado de raiva, segurou novamente o braço de Teresa e balbuciou, entre dentes: "Não me desafia, nega enxerida. Preciso saber dos detalhes." A moça olhou para Rufino e obtemperou: "Tá louco, é? O que tu pretende fazer, homem? Vai arriscar tua liberdade por essa sinhazinha? Eles vão te matar. Antes eu mato eles. Quero saber o dia e a hora do tal casamento. Eles vão viajar?" Teresa olhou em direção à casa e falou, reticente: "Parece que sim. Vão para a Europa. Vão viver lá", disse, em tom provocador. Rufino se afastou, dando um soco na própria mão. A respiração arfante denotava o tumulto de seus sentimentos. Precisava fazer alguma coisa. Voltou-se e, constrangendo o corpo franzino de Teresa contra o tronco de uma árvore, sussurrou: "Quando será? Diz logo." Teresa tentou se desvencilhar, mas a força do braço de Rufino a impediu. Olhou fixamente para o escravo e falou, baixinho: 2 dias. Daqui a 2 dias." Rufino a soltou, mas, voltando-se novamente para a escrava, pediu: "Preciso de tua ajuda." Teresa olhou para Rufino e disse, com orgulho: "Por que tu acha que eu te ajudaria, nego? O que vou ganhar com isso?" disse a escrava, enciumada. Rufino sorriu e, aproximando-se da jovem escrava, sussurrou ao seu ouvido: Ora, tá com ciúme, é? Não te preocupa. Só quero dar uma lição na sinhazinha. Ela sempre me provocou, já te disse isso. Depois nós fugimos junto. É só isso. Não sei. Acho que a Branca te enfeitiçou. Não é isso. Ela me humilha desde que botou o zolo em mim. Acha que é superior.
Me chama de nego insolente e ao mesmo tempo se insinua. Vai pagar caro por brincar com meu sentimento. Finge para todos que tem asco de mim. Teresa arregalou os olhos, instigada pelo ciúme, e arrematou. Se assim como tu diz, vou te ajudar. Pensei que o teu ódio por ela era por causa dos caprichos e da arrogância. Mas se isso é verdade, que ela te provocava, aí é outra história. Ela disse ver comigo também. Rufino abriu um largo sorriso, no qual mostrava os seus belos dentes, e respondeu. Obrigado, Teresa. Tu não vai te arrepender. Tem a minha palavra. Depois você só teu. 2 dias mais tarde, a fazenda se encontrava em grande festa. Os escravos tinham intensificado os trabalhos e tudo estava perfeitamente arranjado, conforme o desejo de Maria Alice. Apesar de sua relutância em aceitar que a festa seguisse os costumes da região, isto é, fosse nas dependências da fazenda, Maria Alice acabou cedendo, apenas exigiu que fosse usada a louça mais refinada possível no casamento de seu irmão. O cardápio não lhe agradou, pois José Venâncio convocou a peonada para assar a carne nos moldes característicos da região, o churrasco. Pode-se dizer que se perde no tempo a origem dessa tradição, adquirida pelo homem que se afastava de casa para executar a lida no campo e, sem poder retornar para casa na hora das refeições, aproveitava a carne em abundância e, com um fogo rústico, improvisado, preparava sua refeição. A origem aventureira e a coragem emanada de seu espírito livre e sonhador, que não reconhecia fronteiras além das que impunha a si mesmo, forjaram este ser humano peculiar. Assim, José Venâncio foi taxativo e não aprovou a festa idealizada por Maria Alice. Minha filha se casará como todos nesta família. Será a maior festa desta região, disse, com orgulho. Assim foi. Alheios à luta que em breve o Rio Grande desencadearia, para defender os direitos que julgava usurpados, o casamento se realizou em uma bela manhã de primavera, na capela da fazenda. Quando Leonor chegou de carruagem, os convidados e o noivo, aflito, já se encontravam à sua espera. Usava o vestido que fora de sua mãe. A semelhança entre as duas fez com que José Venâncio não conseguisse disfarçar o seu assombro. Reconhecia a semelhança entre mãe e filha, mas, ao ver Leonor com as vestes de Isadora, era impressionante a identidade entre as duas. Maria Alice percebeu a emoção do marido e, ao vislumbrar Leonor, desconfiou do que se tratava. Já havia visto alguns retratos de Isadora e sabia que sua enteada herdara os belos traços da mãe. Afonso não cabia em si de contentamento ao ver os passos da noiva em sua direção. Tivera uma experiência dramática em seu primeiro casamento e agora com a Leonor tinha a oportunidade de uma nova chance ao lado de quem amava. A cerimônia correu sem transtornos. Ao final, os noivos foram cumprimentados na porta da pequena capela. Seguiram imediatamente para a casa grande, onde seriam recebidos e a festa iniciaria com muita música e comida. Ao chegarem, os noivos tiveram uma recepção inesperada. Alguns escravos da fazenda, jovens, velhos e crianças, haviam se reunido e, com a permissão de José Venâncio, tinham preparado um número artístico em homenagem à sua sinhazinha. Por intermédio da música e da representação teatral, narravam seus sofrimentos e tribulações, falando da sua terra natal e dos laços que se haviam rompido com seu degredo da África. Falavam de saudades, de dor e de esperanças. Aprenderam a amar a nova terra e, apesar das privações que a escravidão lhes outorgava, demonstravam que sua capacidade de amar continuava a mesma. Desejavam felicidade a Leonor e diziam acreditar que seus filhos nasceriam em um mundo onde todos os homens seriam iguais. A manifestação deixara Leonor perplexa. Jamais poderia imaginar que aquelas pessoas tivessem tanto apreço e carinho por sua pessoa. Ao ouvir o lamento que brotava daqueles corações amordaçados por sua condição, não conseguiu se conter e, sentindo o peito oprimido, começou a chorar. Lamentava profundamente aquela ordem das coisas e não se sentia à altura de tão comovente demonstração de afeto.
Os pobres negros lhe ofereceram ainda muitas flores e se retiraram sob o olhar severo de José Venâncio. Considerava que haviam exagerado em suas lamúrias e, sabendo que Leonor era muito emotiva, irritou-se ao ver a filha chorando. Falou a Leonardo, que se encontrava a seu lado. Vês como são as coisas. Dê-lhes a oportunidade de homenagearem Leonor e já começaram com a choradeira. Leonor não merecia isso justo hoje, no dia do seu casamento. Leonardo, balançando a cabeça afirmativamente, concordou. Tens razão, meu tio. Leonor é muito sensível e deveria ter sido preservada destas lamúrias. Maria Alice, que ouvira a conversa, desabafou. Sabia que isso iria acontecer. Não se pode dar confiança a estes negros. Enquanto o grupo e os demais convidados comentavam, admirados, o acontecimento, Leonor entrou, indo direto para o seu quarto. Queria retocar o pó de arroz e retirar o véu, que lhe atrapalhava os passos. Afonso ficou com os convidados. Depois de dada a ordem para iniciar a música, poder-se-ia dizer que a fazenda inteira estava em festa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 23. Um acerto de contas. Havia porém alguém que sentia o ódio consumir-lhe as entranhas. Era Rufino, que a tudo assistira de longe e não via a hora de colocar seu plano em ação. E efetivamente, falara com Teresa e recomendara-lhe fazer um sinal quando tudo estivesse pronto. A pobre escrava, ludibriada pelo amor que sentia pelo escravo fugitivo, pensava estar ajudando-o a lavar sua honra, ferida pelo tratamento que Leonor lhe dispensava. Na realidade, não desejava ferir a sinhazinha. Apenas queria que Rufino desse uma lição na, segundo o seu ponto de vista, orgulhosa Leonor. Não compreendia ao certo as demonstrações e o carinho que os outros escravos lhe dedicavam. Achava que eram os pobres coitados, que se contentavam com as migalhas de atenção que Leonor lhes dispensava. Assim foi que, após entrar em seus aposentos, Leonor ouviu batidas na porta, distraída, tentando ainda libertar-se do véu, mandou que entrassem. Ao ver Teresa, sorriu e lhe disse: Vieste em boa hora, Teresa. Ajuda-me a tirar este véu que está me atrapalhando. É muito longo e, desse jeito, não poderei andar no meio dos convidados. Teresa atendeu com presteza e, enquanto auxiliava sua patroa, introduziu o assunto. Queria lhe pedir um favor, sinhazinha Leonor. Leonor voltou-se para a escrava com ar interrogativo. Teresa continuou. É que eu queria lhe dar um presente. Só meu. Realmente, não estavas junto aos outros, quando me homenagearam. Do que se trata, Teresa? A escrava baixou o olhar e afirmou. A sinhazinha terá que vir comigo. Está bem, Teresa. Mas não posso demorar, porque estão todos me esperando. Vamos ver este presente misterioso, disse Leonor curiosa. Sem que ninguém percebesse, Leonor saiu pela cozinha, seguindo Teresa. Afastaram-se alguns metros e Leonor, com dificuldade para caminhar, se queixou da distância que se aventuravam. A escrava virou-se e assegurou. Não se preocupe, sinhazinha, logo vamos chegar. Leonor prosseguiu e, apesar de começar a se preocupar, pois estavam perto do caramanchão, resolveu se calar. O silêncio reinante permitia que se ouvissem os estalidos da vegetação seca que havia no caminho. Quando chegaram junto ao caramanchão, Leonor, surpresa, olhou ao redor e perguntou. Então, Teresa, qual é o presente que tens para mim? Naquele exato momento, surgiu à entrada do caramanchão a presença imponente de Rufino. Leonor deu um passo atrás e olhou, aterrorizada, para Teresa. Quase sem voz, balbuciou. O que significa isto? Como pudeste, Teresa? Trouxeste-me aqui para me atormentares com a presença deste escravo. Teresa sorriu e encerrou sua participação no caso. Com licença, sinhazinha Leonor. Preciso voltar. Devem de estar dando por minha falta. Acho que vocês têm um acerto a fazer. Leonor ia correr, mas o vestido a impediu.
Foi quando Rufino se aproximou e segurou com força o seu braço. Leonor, ao se ver diante do escravo que tanto abominava, sentiu que perdia as forças. Desmaiou nos braços de Rufino, que a carregou para longe da fazenda, como se levasse uma pluma que se soltara ao vento. Na fazenda, a festa seguia animada, comemorando a grande data. Passado algum tempo, Afonso começou a achar estranho que Leonor não tivesse retornado. Perguntou a José Venâncio se a tinha visto, mas obteve uma resposta negativa. Procurou Maria Alice, mas esta também não havia desde que entrara na casa. Inquieto, resolveu ir aos aposentos da noiva, para pedir que a se apressasse, pois os convidados já estranhavam sua ausência. Intimamente, sentia uma preocupação incomum. Enquanto se dirigia ao quarto de Leonor, pensamentos desencontrados tomavam conta de seu cérebro. E se ela se arrependeu e não quer mais ser minha esposa? Pensava. Talvez tenha feito alguma loucura. Leonor é muito impulsiva. Perturbado com tais ideias, ao chegar à porta do quarto, seu coração batia descompassado. Precisava ver Leonor o quanto antes, para que pudesse se libertar de tais ideias. Bateu 2 vezes, com força. Como não obteve resposta, resolveu entrar. Alarmado, viu que não havia ninguém no aposento. Divisou apenas o véu caído no chão, que Teresa retirara de maneira displicente. Preocupado, Afonso retornou para o local da festa e olhou rapidamente para ver se distinguia o vulto de Leonor. Nada. Leonor havia desaparecido. Já em vias de desespero, Afonso procurou José Venâncio. Transmitiu sua preocupação pela ausência de Leonor. A princípio, o sogro imaginou que ele se preocupava à toa, pensando que se tratava de um noivo ansioso para ter sua futura mulher a seu lado. Mas quando Afonso relatou que Leonor não se encontrava no quarto e que deixara apenas o véu caído, José Venâncio sentiu que algo estava muito errado, olhou com firmeza para Afonso e se dirigiu ao encontro de Antero e Leonardo. O tio e o primo de Leonor, ao perceber a gravidade da situação, mandaram reunir alguns homens e dar uma busca pela fazenda. Maria Alice, percebendo que algo de anormal estava acontecendo, procurou saber o que ocorria. Afonso, pálido, contou que Leonor sumira e queriam procurá-la pelas redondezas. Ninguém a tinha visto desde que entrara em casa. Maria Alice tentava concatenar as ideias. Será que aquela menina caprichosa os tinha enganado todo o tempo, procurando feri-los com um escândalo espetacular? Tinha os seus receios quando se tratava de Leonor, mas não podia acreditar naquela hipótese. Observou Afonso e viu que o irmão se encontrava desesperado. Preferiu não partilhar com ele suas desconfianças.